que a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração a ser repetida, como comumente fazem os católicos. Fazem a oração literal, várias vezes repetidamente. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, etc, etc, etc. Ela não foi feita para ser repetida. Uma vez Jesus tendo ensinado ela, você não vê a repetição dela em nenhum outro lugar depois do Evangelho. Você não vê em Atos, nas cartas de Paulo, Pedro e João, nem no Apocalipse. E esta é uma prova contundente que a oração do Pai Nosso não era uma oração para ser repetida literalmente, nem várias vezes, como os católicos fazem. Porque nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém da igreja primitiva assim o fez. E no lugar de ser uma oração a ser repetida, ela é um modelo, um perfil, um padrão de como os cristãos devem orar. O Pai Nosso nos orienta, coloca as prioridades de Deus para orarmos. Apresenta questões, fundamentos e princípios, os quais não podemos esquecer ao orar. Essa deveria ser uma preocupação nossa, um desejo, um anseio de nos perguntar se nós de fato oramos de forma correta, se oramos de forma bíblica, se oramos de forma eficaz, se oramos de forma que Deus de fato, de verdade, nos ouve. Ou seja, eu posso ir a Deus pedindo que o Espírito Santo me ensine a orar como os discípulos foram até Jesus. Como o Espírito Santo vai me conceder, me ensinar a orar? Ele vai dirigir minha oração. Ele vai colocar palavras em meu coração, trazer versículos em minha memória, e Ele vai fazer com que eu ore de forma bíblica. Então essa deve ser uma preocupação sua, um anseio, um desejo de fazer uma oração pura, simples, ingênua, porém bíblica, verdadeira, profunda. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Ensina-me como orar. Ensina-nos a orar segundo os seus olhos, sua perspectiva, como a perspectiva cristocêntrica. Ensina-nos a orar biblicamente, como a Bíblia manda. A oração, ela é um meio da graça. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. É através da oração que nos fortalecemos em espírito. É através da oração que nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus. E Ele nos deixou apenas uma maneira de falar com Ele. É a oração, através da oração. Então a oração, o sentido básico dela é comunicar-se com Deus. É uma ferramenta, um meio, um canal que Deus nos deu para comunicarmos com Ele. É um poderoso e talvez o mais elevado exercício espiritual, prática espiritual, meio da graça. Dentre vários que o Senhor deixou, talvez o meio da graça, o exercício espiritual, a prática espiritual mais elevada seja a oração, porque a oração é comunicar-se com a própria divindade. Nós jamais poderemos vencer, prevalecer sem esse meio da graça, sem essa prática, esse exercício espiritual que é a oração. A oração foi observada desde que o homem foi criado. Em todos os períodos bíblicos, você vai notar, em toda a trajetória bíblica, você vai ver a essencialidade da oração, o ponto central que a oração ocupa, a importância que a oração tem e o lugar especial que ela ocupa na vida dos nossos primeiros pais, dos patriarcas, da nação de Israel, da igreja de Cristo com seus apóstolos e assim sucessivamente por toda a história da igreja até hoje. A oração é fundamental, ela é essencial, como diz o escritor, muito vale a súplica de um justo, a oração, por sua eficácia. Primeiro Jesus começa ensinando-nos a orar. Primeiro ele vai ensinar os discípulos como eles devem orar corretamente. E ele começa ensinando que devemos evitar a hipocrisia. Verso 5. E quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão. Primeiro princípio que Jesus ensina, evitar a hipocrisia. O que Jesus tem em mente aqui? Ele tem em mente aqui os fariseus. Quem eram os fariseus? Uma seita judaica de religiosos, que era conhecido pela sua piedade pública, externa. Homens que faziam muitos jejuns, elevadas orações. Só que esses homens, eles eram hipócritas. Faziam orações a fim de serem vistos pelos homens. O objetivo dos fariseus era receber glória dos homens. Era orar para mostrar espiritualidade para os homens, a fim de adquirir respeito dos homens. Então, a oração não deve ser feita para os homens, e sim para Deus. Os fariseus oravam para os homens ouvir. Oravam para ser notados pelos homens. Oravam para que os homens se impressionassem com eles. Oravam para receber os aplausos dos homens. E ele vai dizer assim, com vocês não podem ser assim. Evitem a hipocrisia. Não façam uso da oração a fim de serem notados, percebidos, a fim de demonstrar espiritualidade, a fim de demonstrar santificação, a fim de requisitar, de desejar o respeito dos homens. Não façam orações para os homens. Então, na hora de orar, cuidado com a hipocrisia. Tem pessoas no nosso meio que fazem isso, querem demonstrar que oram, querem demonstrar espiritualidade. Ela fica no quarto deitada, quando alguém vai tocar na maçaneta, ela ajoelha. Ou seja, ela quer mostrar que está orando. Ela está numa vigília, ou ela está num culto público, ela está ali balbuciando, passa alguém perto dela, ela começa a elevar a voz, começa a choramingar, forçar um choro. O fim de seu ouvido. Ela escolhe o momento de oração sempre um lugar público para orar, e nunca pessoal, porque o objetivo dela é ser notada, ser ouvida, ser vista. Essa oração não é ouvida por Deus. Essa oração não é dirigida para Deus. Essa oração não vem do coração. O objetivo dessa oração é apenas demonstrar espiritualidade aos homens. E isso pode acontecer conosco. Você tem que tomar cuidado. Os fariseus tinham um objetivo em fazer isso. Primeiro, eles queriam adquirir o respeito dos homens. E eles também queriam dominar, exercer poder, controle e domínio sobre os homens. E como eles faziam isso? Demonstrando aquela piedade. Então adquiriu respeito. Olha os doutores da lei, como oram, como jejuam, como são piedosos. Tinham respeito. E exercer domínio. Porque ao demonstrar aquilo, adquirir o respeito, agora eles podiam dominá-los. E muitas pessoas fazem isso. Jesus está dizendo que aquele que faz isso, não terá oração respondida. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A oração hipócrita, ela não vai ser ouvida. Eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O elogio dos homens. O aplauso, não é isso que vocês queriam? Ser visto? Nossa, como ele ora. Nossa, como ele é santo. Nossa, recebe tapinha nas costas, elogios. As multidões ficam impressionadas. Esse é o galardão da oração hipócrita, daquele que ora hipocritamente. Essa é a recompensa, ele já recebeu. Mas a oração que ele fez não vai ser ouvida. A oração desse tipo de gente, Deus não ouve. A oração feita dessa maneira, Deus não responde. A oração feita dessa maneira não encontra alvo em Deus. Por isso que tem multidões de pessoas que oram, elevam a voz, mudam a verbalização, começam a orar de forma erudita, eloquente, poética, mas é só para ser vista aos homens. E eles vão receber uma resposta, um galardão dos homens, o aplauso dos homens. Mas Deus mesmo não vai responder uma sílaba dessa oração. Eles continuarão sem resposta, com portas fechadas, continuarão perdidos nos seus pecados, amarrados nas suas situações, e Deus não pode responder.
Então qual seria a maneira certa? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Vocês vão orar? Vamos. Mas não copiem o modelo dos fariseus de oração, porque fariseu é tudo hipócrita, só faz para aparecer, mas não tem espiritualidade nenhuma. Tu, porém, tu quem? Os remidos, a igreja, os salvos, o povo de Deus, que agora tem o Espírito Santo, tu não vai copiar o método judaico de oração, não vai copiar o método farisaico de oração. Tu vai orar como? Vai ser diametralmente oposto aos fariseus. Os fariseus oram nas praças, com as franjas largas. Eles almejam as primeiras cadeiras da sinagoga, com o fim de ser visto pelos homens. Vocês serão diametralmente opostos. Como? Entra no quarto, a sós, só. Fecha a porta do quarto. Ora em secreto ao seu pai. E o seu pai, que é Deus aqui em secreto, te recompensará. Então Jesus está dizendo que a sua oração tem que ser feita para Deus, dirigida apenas para Deus, com o objetivo apenas que Deus a escute e a ouça. Ele não está aqui proibindo a oração pública, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode orar na igreja, na vigília. Ele só está dizendo que quando você é tentado a fazer isso, quando você faz e é tentado a orar de maneira que o outro ouça, ele prefere você também tomar uma medida radical. Vai para o teu quarto, ora no lugar isolado, ora a sós para que você não tenha do que se orgulhar, do que se gloriar. Faça isso sozinho. Essa oração será ouvida, essa oração será respondida. Esteja só, orar apenas para Deus, sem se apresentar a homem algum. Ou seja, Jesus está dizendo, o objetivo da oração não é que os outros ouçam, não é que os outros se impressionem. O objetivo da oração não é que os outros saibam. O objetivo da oração é alcançar somente a Deus, é impressionar somente a Deus, é ser dirigido apenas para Deus. Ora em teu quarto em secreto, e o teu pai que vê em secreto. Que secreto? Você está só no quarto, trancado, fechado, isolado, você está num lugar secreto. Mas o teu pai vê em secreto, ouve em secreto, está ali com você, sabe que você está orando. Onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde ninguém escuta. O objetivo da oração é apenas um: falar com Deus. É um diálogo, apenas entre duas pessoas. Essa é a maneira correta. Entra no teu quarto, ora em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Lembre sempre-se disso, uma oração voltada, dirigida para Deus. Jesus também nos adverte das vãs repetições. Veja comigo versos 7 e 8. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Não ore nem como os judeus e nem como os gentios. Como que os gentios fazem? Vãs repetições. Vãs repetições. O que é vã repetição? Uma oração sem sentido, sem reflexão, uma oração feita por fazer. Talvez Jesus tinha em mente aqui os profetas de Baal, que ficaram a metade do dia todo gritando Baal, 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 Baal. Uma oração sem reflexão, uma repetição sem sentido. Seria o que nas igrejas católicas se faz, as rezas. Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Isso é vã repetição. O terço bizantino, os terços católicos, vãs repetições. Mas o crente pode fazer vã repetição? Pode. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu já vi gente na vigília que só fica falando isso, vocês nunca viram? Jesus está dizendo aqui que uma oração sem objetivo, uma oração sem fervor, sem objetivo, sem alvo,
Uma oração não determinante não é ouvida. Tem gente que fica na vigília, na oração em casa. Deus glorioso, Pai amado. Deus glorioso e Pai amado. Oh, Pai amado, Deus de glória e Pai amado. E Deus de amado e Pai de glória. Aleluia. Nossa, que unção, hein? Cadê? Mas o que é Deus? Tá bom, eu sou amado e sou de glória. Mas o que é que está acontecendo? Tá, eu não entendi o que você quer. Ah, você só quer falar que eu sou amado de glória? Ué, então tá bom. Ué. Então não quer mais nada? Tem gente. Oh, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, e glória. Que oração, que coisa. Oh, mistério. É isso. Vã repetição. Você está rindo que você tem um pezinho lá, né? Você tem um pezinho no reteté, né? É vã repetição. Pelo menos o Pai Nosso tem mais conteúdo. Vã repetição. E isso Deus condena. Palavras irrefletidas, sem concentração. Essa oração também não é atendida. A oração tem que ser inspirada, uma oração objetiva, uma oração feita com coração, sincera, devotada, uma oração a qual eu estou processando, pensando, sendo dirigido pelo Espírito Santo, uma oração fervorosa. É isso que ele está ensinando. E nós temos o costume de às vezes balbuciar coisas incoerentes, desconexas, sem concentração, pensando na maionese do domingo, aquela coisa, oração abstrata, subjetivas, uma coisa, isso se torna vã repetição, balbuciar de sílabas, de palavras. Ao invés disso, orem com fervor, que o Espírito os assiste em suas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, ou oração com objetividade, com pensamento, com raciocínio, com alvo, com quebrantamento, sendo impelida, compelida, impulsionada pelo Espírito de Deus. Essa deve ser a oração. E por que ele vai dizer para não usar vãs repetições? Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Deus e Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus está dizendo assim, essas vãs repetições não vão mudar nada. Elas não vão acrescentar. Eu já sei o que vocês querem antes de vocês pedirem. Aí você vai fazer a pergunta, então por que é que Deus manda a gente orar, se ele já sabe? Esse versículo aqui foi colocado para demonstrar a onisciência de Deus. Esse texto é para mostrar o que é a onisciência, a capacidade que Deus tem de prever o futuro, a capacidade que Deus tem de criar o futuro, Deus antever todas as coisas. Então Deus está te ensinando, não precisa desse monte de repetição que eu já sei o que você quer. Se você pedir de modo bíblico, eficaz, uma vez só, se você pedir de modo sincero, fervoroso, já é o suficiente para eu te atender. Não precisa ficar com essa repetição incoerente. Agora outra coisa interessante, vã repetição é diferente de perseverança. Talvez você fale, eu orei 2 vezes, Deus não respondeu, é vã repetição. Não, vã repetição é uma oração desconexa, sem fervor, sem o Espírito Santo dirigindo. Insistir em algo se chama perseverar. Está orando pela conversão do seu pai? Pastor, há 5 anos, estou cometendo vã repetição? De maneira nenhuma. Insista, continue. Isso é perseverar em um alvo. Isso não tem nada a ver com vã repetição. Essa oração é feita com fervor, com graça, segundo a vontade de Deus, com amor. Uma oração concentrada. Você pode continuar. Então, vã repetição não é o mesmo que orar sempre para um alvo. Isso se chama perseverar, insistir. Várias parábolas Jesus incita-nos. Bater e abrir-se-vos-á. Ninguém bate uma vez só. Bater, insistir. Perseverança. Pedir, dar-se-vos-á. Buscar, pedir. Isso é insistir. Perseverança não é vã repetição. Vã repetições são chavões.